Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Universo da Maternidade. Esse projeto que foi desenvolvido pela Macropampa em parceria com a Baby Be Free e traz informação de qualidade para papais e mamães. Eu sou a jornalista Vanessa Nora e vou conduzir vocês nesse bate-papo. Como vocês sabem, aqui comigo está a Karine, mamãe e empresária da Macropampa, né, Karine? A gente tá juntas nessa jornada, trazendo muita informação super importante. Hoje não vai ser diferente, né? Isso mesmo. Olá, Vanessa. É um prazer estar mais uma vez aqui com você. E o assunto de hoje gera muitas dúvidas e até, às vezes, medo nas mamães, né? Com certeza já rendeu um podcast antes da gente começar a gravar, porque a gente já conversou muito já sobre isso, né? Cada uma com suas dores aqui, eu e a Karine já falamos sobre as experiências pessoais aqui, porque o assunto de hoje é amamentação. Com certeza é um dos maiores desafios e para nos ajudar aqui a desvendar esses mistérios, a trazer dicas bem importantes, estão as consultoras aqui de amamentação, a Jo e a Aira. Vão trazer acolhimento, vão trazer verdades, vão nos ajudar, né? As futuras mamães aí, quem está passando por esse período, vai ter o neném e pensa que tudo é mil maravilhas. Eu vou começar por aí, porque não é, né? Eu acho que é um dos grandes desafios. Não é só nascer o bebê e colocar no peito que vai mamar. Existe toda uma preparação para isso. Um acompanhamento, assim como o pré-natal. Não é isso, meninas? Isso aí. Se tem muito que a amamentação é instintiva, né? E esse é o principal mito que a gente vê aí nesse processo de amamentação. Que, nasceu, é só colocar a criança no seio, tá tudo certo. E o preparo antes é fundamental. E a gente vê muita diferença nas pacientes que a gente acompanha, que teve um acompanhamento pré, né, ali, gestacional, e depois, na amamentação, como tudo se desenrola de maneira muito mais tranquila, com conhecimento. Não significa que não vai ter dificuldade, significa que vai estar muito mais amparada, vai conseguir lidar melhor com as dificuldades, ter um norte nisso. Vai estar muito bem assistida, né? Isso começa ali enquanto a criança nem nasceu ainda, essa preparação. Exatamente. E um dos maiores desafios que eu acho que a gente tem também é com essa questão enraizada da amamentação ser instintiva. Muitas vezes as mulheres elas têm vergonha de procurar ajuda para amamentar. Por quê? Minha avó, minha mãe, todo mundo amamentou, por que que eu preciso de ajuda para amamentar? E aí já fica naquele pensamento assim, eu preciso conseguir, aí começa, né, aquele desafio. Vem alguém e fala, não, dói mesmo, é normal sentir dor, é normal, às vezes até morder um paninho para conseguir amamentar. E eu acho que o principal ponto não é normal sentir dor para amamentar. Alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa de um ajuste ali. E é aí que vocês estão presentes dando toda essa assistência, né? Antes de falar dessa parte, queria que vocês falassem um pouquinho, que a gente comentava antes de começar a gravar, de como nasceu esse projeto, de como vocês começaram a trabalhar juntas, atendendo essas mulheres, dando essa assistência, né? Como consultoras de amamentação. Tudo começou, na verdade... O desejo, assim, ainda lá no hospital, né, amiga? Quando a gente trabalhava, a gente sempre teve uma tendência, assim, a buscar pela amamentação. Não a buscar, mas a ajudar mais. E a gente sempre ficava um tempinho maior ali com as mães da amamentação. É que uma enfermeira e outra e técnica, né? De enfermagem. A gente não trabalhava um curto período de tempo, a gente trabalhou no mesmo turno, mas depois em turnos diferentes. Mas a amamentação, nem todo profissional da saúde se identifica com ela. Claro. Requer tempo, paciência. Não é o nosso tempo, é o tempo do bebê, é o tempo daquela mãe. E então, às vezes, leva 40 minutos ali em cima de uma mãe e um bebê pra gente conseguir ter o início de alguma coisa. E nem todo mundo se identifica. Então, ali já começou esse despertar. E quando a minha filha nasceu, a Laura, há 2 anos e 3 meses atrás, aí sim veio o start assim, da empresa, né? Através da minha dificuldade e da carência profissional nesse sentido, né? Em ter ajudas nesse sentido. E aí eu procurei por ela 3 horas da manhã. Eu já mandei mensagem ali. Horário básico da mãe, né? Eu corujona, tava lá. Rede de apoio, rede de apoio. Tem que estar aí ligada, né? O bom que já saí com uma bolachinha, né? Fui descer pro café pra dar uma despertada e seguir. E ela veio, eu pedi pra ela, vem ver se tem alguma coisa aqui que tá errado, que eu não consigo ver e tá doendo, né? Tava doendo muito. E ela mamava muito também, né? E aí ela veio e ajudou. E ali a gente começou um papo de
sobre estudar, né? De começar alguma coisa juntas. E a gente foi, né? Meio que no escuro, assim, porque era algo totalmente novo. Não tinha ninguém para ajudar também. A gente começou na raça, né, amiga? Na raça, na coragem. E foi. E hoje a gente tá aqui, 2 anos e muito felizes. Que legal. Com uma demanda grande de atendimento. Demanda grande, graças a Deus. E o olhinho brilhou, né? O olhinho... foi engraçado, porque a Aira me olhou, assim, a Laura tava mamando, a dor tava, né, diminuindo, enfim. Aí a Aira me olhou, brilhou o olhinho também pra mim. E eu disse, vamos ter que seguir nisso. E aí a Aira, ela saiu da licença maternidade e eu saí do hospital e a gente com o intuito de seguir pela amamentação. E aí, assim, a gente se reuniu, decidimos nome, enfim, e aí a gente deu o pontapé inicial. É como vocês falaram, acho que primeira coisa, assim, sentir dor é o primeiro start que a gente tem mesmo que a mãe vai ter, né? Sentir dor não é normal. E é legal também dizer que não é preciso esperar a criança nascer, nem deve esperar a criança nascer para procurar alguém. Isso precisa ser tomada essa decisão antes, né? Cada vez mais, acho que as pessoas estão com a mente mais aberta em relação a isso. Vocês falaram que a empresa tem 2 anos, e acho que a partir daí, né? Talvez um pouco antes, aí que a gente tem essa questão de consultoras de amamentação. Antes não se falava nisso, né? Era só no hospital, ajudou lá, se não deu, não deu. Muitas mães desistiam. Minha mãe mesmo não sabia o que era a história de amamentação. Eu acho que muitas mães desistiam de amamentar ali por falta de informação mesmo, né? E de profissional também capacitado em consultoria de amamentação, porque se tem uma diferença muito grande de você trabalhar num ambiente que se fornece, né, conhecimento sobre amamentação, auxílio sobre amamentação, mas é diferente de você ter uma formação em consultoria de amamentação. É um mundo totalmente diferente. A gente não simplesmente entende de pegar o bebê e colocar no seio. Tem toda a fisiologia, anatomia, tudo que envolve, todo o processo que envolve a amamentação. Do peito da mãe, né? Que eu acho que isso de cada anatomia de mãe, bebê. É questão moral do bebê, né? Não é só mãe. É muito comum a gente sempre atrelar as dificuldades para a mãe. Ou a baixa produção. Tem que ser algo negativo e tem que ser atrelado à mãe. A dificuldade tem que estar ali. E na maioria das vezes não é. São ajustes básicos e às vezes questões bebê. Muitas pessoas não sabem que o bebê pode ter toscolo congênito, que a gente precisa do auxílio de um osteopata. Muitos bebês não sabem que a gente às vezes precisa do auxílio de uma fonoaudióloga ali no processo de amamentação. Nem tudo é língua presa. A gente tem várias disfunções orais ali, questão muscular também da face. Então, às vezes precisa liberar, às vezes precisa fortalecer. Então, tudo é um olhar nosso. Os pais realmente não precisam saber disso. É muita coisa, né? Muita informação. É muita informação. E eu acho que uma coisa que a gente sempre fala e que é válido é que se em algum momento surgir o pensamento, será que eu preciso de uma consultora de amamentação? É porque já passou da hora. Quando surge esse pensamento é porque já deveria ter chamado. Já precisava. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu tenho 2 meninas, então a minha primeira filha de 4 anos eu tive início de mastite, e mesmo com uma consultoria, inclusive maravilhosa, eu tive na época eu morava em Florianópolis, então eu fui conhecer isso e eu estava comentando com vocês mesmo que durante as consultas com a obstetra, ela, né, logo no início ela falou, olha, a minha equipe conta com consultoras de amamentação. Falei, mas meu Deus, né? Como assim? Eu não sabia, é um universo novo, a gente não sabe, quem não viveu isso não tem noção do que é, da grandiosidade, da importância desse trabalho. Então, eu costumo dizer que eu lembro como se fosse hoje, assim, né? A importância que isso teve para mim, desde por um problema mesmo ali, né? Que é inflamação, tive que tomar remédio, né? Assim, então, muito árduo, assim, é um processo muito árduo, né? Você precisa de muita entrega para fazer realmente acontecer. Eu passei por esse processo ali na primeira filha e eu falo que se não fossem as meninas para me ajudarem nisso, eu teria desistido. Foi graças às meninas, né, as consultoras que, não, vamos lá, ó, tudo passa. Eu lembro dessa frase, tá? Elas me falavam assim, a frase de para-choque nossa também, vai passar. Aguenta firme. Ela escrevia muito assim pra mim, aguenta firme. Tudo vai passar. E assim, né, é muito forte isso, porque a gente tá ali, nós estamos vivendo um processo muito delicado, né? Nossa, muitas emoções. Então, olhando para aquela criança, a criança precisa de você precisa alimentar, seja de qual for a forma, né? Ou por fórmula, ou peito, mas assim, você precisa alimentar essa criança para não vê-la sofrer, não vê-la chorar, e você quer fazer o possível, mas precisa de ajuda para isso. Para mim foi
fundamental. Eu, assim, parabenizo muito, né, esse trabalho que eu acho que é essencial para as mamães. E assim. você já está num momento que você está super sensível, você já não se vulnerável, reconhece mais debilitada, como mulher, né? É a Exatamente. parte que você se transformou de mulher para mãe. Tu tem ali a pessoa que tá do teu lado, teu esposo, tua rede de apoio, te vendo passar por isso. E eu também tive eu não tive a hiperlactação, na verdade, o meu caso foi o oposto, eu não conseguia amamentar as minhas filhas, eu tenho mastopexia no peito, então ele não saía, eu não tinha leite, eu não tinha produção. E eu lembro ser o meu sonho, então eu entrei numa depressão pós-parto, justamente porque eu não conseguia amamentar E as olha minhas como é filhas. sério, E né? eu não tinha essa informação da consultora. Eu fui conhecer uma consultora de amamentação quando meu peito estava caído, literalmente caído. Machucado. Ela olhou para meu marido e falou assim, fala para ela não olhar pro peito dela. Eu falei, como assim? Olhei. Né? Então, é algo que eu não conhecia. Na segunda filha eu já sabia, já contratei uma consultora de amamentação que me auxiliou nesse processo. Então, vem muito do nosso... Já é um momento muito delicado para a mulher. Nossa. Se puder ter o apoio de alguém dessa área de consultoria de alimentação, é muito importante. É essencial, eu diria, Essencial, hoje, na saúde da mulher. Sim. Deveria ser algo essencial. Disponibilizado pelo SUS, é o que Sim. eu falo, assim, sabe? Deveria Tem ter unidade lá no de hospital. saúde. Isso, ter lá no hospital, pelo SUS, já a consultora para ajudar essas mulheres. Porque para quem está assistindo a gente e que não passou por isso ainda, pode parecer que até é exagero, né, Karine? Mas não é. A Karine vem com uma vivência, a vivência dela, eu com a minha, e quantas histórias a gente ouve, quantas histórias, quantos relatos, a minha história é diferente da outra mulher, enfim. Só que cada uma traz consigo essa bagagem, né? E vai passar por isso. Ou com o leite, né? Como eu falei, ou precisando amamentar com fórmula ou no peito, mas vai passar por isso. Então precisa de informação. É isso que vai dar o diferencial para essa mulher, né? E informação de qualidade, porque a gente tem a parte positiva, a gente tem muita coisa na internet, mas é a mesma assim a parte negativa de tudo, porque não se faz essa distinção do que é mito, do que é realidade, do que para que lado eu olho, né? Normalmente a mulher fica assim, meu Deus, um diz para passar bucha, não sei, outro diz para eu fazer tal coisa, outro diz para passar casca de banana. Gente, a gente escutou cada absurdo, dá para fazer uma salada de fruta com tantas tudo. coisas que falam para passar no seio. Tudo. Até nata, a eu gente acho já que escutou. o áudio pra mim foi a nata. numa roda a gente ouviu sobre a nata. E isso pode prejudicar a amamentação. Pois então vamos lá. O que é... Nasceu o bebê, tá? Tá na barriga ainda. O que a mamãe precisa saber, né? O que é o principal, assim, para começar a ter esse olhar com carinho pra mãe e a mãe entender, de fato, né? Como é que vai ser a vida dela a partir daí, a partir do momento que a criança está nos braços. A gente tem até, inclusive, o nome do nosso curso é Preparando o Ninho. A gente faz um curso bem norteado para isso, para que os pais consigam ver na prática, né? Normalmente depende de como a gente até vai na casa para ver o ambiente, auxiliar, explicar tudo o que precisa, o que não precisa, mas principalmente quais são as mudanças fisiológicas que acontecem, né, no corpo da mãe. Então, às vezes se acha que fazer tal coisa vai melhorar, mas só piora. Então a gente explica tudo o que precisa fazer, já é um grande dos mitos, o maior mito, né? Um dos maiores mitos não existe preparo de mama, não existe leite fraco. Então, tudo isso a gente começa a desmistificar e acaba sendo um reforço depois no puerpério, porque acaba lembrando, não, isso eu vou passar por isso. As meninas já me prepararam para isso, que talvez pudesse acontecer e eu devo fazer isso, devo fazer aquilo. Então, a gente vê também a particularidade de cada família. Uma coisa que a gente costuma falar muito é que não tem como a gente colocar toda a família, toda mãe, todo bebê numa caixinha e querer que todos sejam iguais, que engordem tantas gramas ao dia, que a amamentação seja de tanto em tanto tempo, que aconteça tal e tal coisa. Nós somos únicos. Então, não existe, por exemplo, um posicionamento que seja favorável, por exemplo, para você e talvez não seja favorável para você. Então, a gente, claro, vê todo o ajuste, mas a gente vê muito na internet aquela coisa, boca de peixinho, lábio virado pra fora. Pega toda a auréola. E aí que a gente tem uma auréola que pigmentou mais. Como é que aquela criança vai conseguir pegar tudo? Não tem como. E às vezes tem criança que não tem anatomia de lábio pra fazer aquele lábiozinho pra fora. E a mãe já fica, meu Deus, o lábio não fica pra fora. E aí já começa aquela cobrança, porque tudo é muito intenso, tudo Sim.
é uma cobrança muito maior, uma autocobrança da parte da mãe, né? E uma coisa que influencia muito, depois que eu escutei essa frase de uma paciente, comecei a olhar de outra forma, né, também. A gente tem, cada paciente ensina muito pra gente, a gente aprende muito. Mas uma coisa que ela nos trouxe é que um peso muito grande, talvez para vocês também deve ter sido algo nesse sentido. Ela disse, olha, todo mundo fala sobre os bicos artificiais e tudo mais, sobre desmame precoce, não sei o quê, mas o maior causador do meu desmame foi a fala dos outros sobre a minha maternidade, sobre o como eu deveria fazer, sobre o que o bebê estava chorando, tudo envolve o seio, tudo é a mãe, ou a mãe que não tem leite, ou o leite que é fraco, ou não sei o que, tudo voltado à mulher. E a mulher já está passando por um momento delicado. E aí, querendo ou não, a mulher está vivendo um luto daquela mulher que ela era para aquela mulher que ela está se tornando. E não esquecer de que ela era uma mulher, é uma mulher ainda, né? Que tem seus anseios, que tem suas vontades, né? E ir na farmácia, ir no mercado se torna o rolê. Nossa! A mulher super poderosa. Tomar banho, lavar o cabelo, meu Deus, né? E assim, as pessoas às vezes na intenção e às vezes não na intenção, acabam prejudicando tanto mentalmente esse puerpério que deveria ser um pouquinho mais fácil, sabe? É que o fardo pra mãe é muito grande, né? É o que a gente sabe que tem muitos papais que estão nos acompanhando e que esse é o nosso objetivo, fazer com que eles olhem com mais carinho, né? Mais atenção, abracem essa mamãe, mas a gente sabe que o fardo, tudo é sobre a mãe, é como vocês falaram, né? A entrega, tudo, querendo ou não, a mamãe é mais cobrada. Então, acho que é isso. E uma questão também é a comparação, porque aí você se compara. Ah, mas o bebê da minha amiga, da minha tia, o filho do fulano, né? Não dá para fazer comparação. Como você falou, cada caso é um caso, cada um é único. Então, assim, não se compare. Não adianta um bebê mama em 10 minutos, o outro em 40, né? Enfim, são inúmeras questões que estão envolvidas nisso. Eu acho que é a não comparação, né, Karine? Como é que você sentiu? E muitas vezes, uma coisa que a Jo falou que é muito importante, a rede de apoio que está contigo, por ser mais velhos, assim, eu sofri isso com a minha família, tá? Pai, mãe, desculpa. Mas pode abrir o coração. Como eu não conseguia produzir o leite, eles vinham todos os dias. Ela tá passando fome, você tá deixando essa criança passar fome. Aí eles iam na farmácia pegar um remédio pra eu tomar, pra produzir leite. Sim. Que da época deles lá funcionava e tal. E aí isso foi causando exatamente isso. Eu fiquei 1 mês tentando amamentar a minha filha exclusiva, ela só perdeu peso. Daí o dia que a minha pediatra falou assim, Karine, chega, eu sei o teu desejo, eu sei o teu sonho, mas chega. Tá prejudicando a tua filha, eu até me emociono em falar, porque realmente foi isso, sabe? Hoje eu vejo o quanto que eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor naquele período, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela foi alimentada, né? Isso. A gente se emociona junto porque é muito forte isso, né? Acho que só quem passa entende e sabe dessa cobrança que a gente faz, né, Karine? Então, a gente tá contigo. Né? Dá um abraço. Mas é isso, é porque eu acho que nesse momento, como você falou, não que teu pai e tua mãe não quisessem te ajudar, mas da forma deles. Mas ninguém tem essa noção que não é desse jeito, né? Talvez se fosse dando a mão pra você e falar, viu? Vamos tomar outra decisão, vamos lá, você deu o teu melhor até aqui e tá tudo bem. Acho que é isso que a gente precisa ouvir, assim, Inclusive, esse é o início do nosso Preparando o Ninho. A gente trabalha com relação à rede de apoio também. Primeiro tópico. E é o primeiro assunto que a gente já inicia. Se a rede de apoio estiver junto para participar, melhor, mas a gente também instrui o casal com relação à rede de apoio. Porque o que acontece? Às vezes, na tentativa, nunca é por mal essa invasão da rede de apoio. Às vezes é na tentativa de privar de um sofrimento que para ela foi um sofrimento, né? Para a rede de apoio que tá ali. E eles acabam querendo tomar conta de tudo e acaba sufocando um pouco também, mas é sempre no intuito de ajudar. Então a gente começa sempre orientando que sentem agora na gestação, né? Chama para um bolinho da tarde, conversa e estabelece ali as expectativas de vocês com relação
ao puerpério. Porque o que a gente mais... Às vezes a gente recebe mensagem da avó, do pai, da mãe. Só notificação da mãe e da pai. Tô criança, mandar uma mensagem. Às vezes a gente tem que sentar numa sala com todo mundo e vamos conversar. E é só falha de comunicação, falta de comunicação. Então, se estabelecer o que vocês gostariam realmente, eu vou precisar de ajuda, que é interessante, se vocês têm a oportunidade, deixa a rede vir, a rede de apoio vir e ajudar. Mas conversa o que você espera, o que você não gostaria, o que você gostaria, né? Isso é muito importante, estabelecer e alinhar os limites ali, as expectativas de cada um, né? Para não ter essa frustração ali depois no puerpério. Porque a forma de lidar na gestação é de um jeito, né? De conversar é muito mais tranquila. Isso. Mas a forma de lidar depois, ali quando está se sentindo sufocado e aquela oscilação hormonal é muito diferente. E em que momento, como no caso da Karine, assim, né? Que vocês, como consultoras, dizem, não, como ela falou, assim, a doutora agora deu, você já tentou, e é isso. Isso também, com certeza, assim como a Karine, muitas outras mulheres também passam por isso, né? Sim, e às vezes elas, por contratarem a gente, elas têm vergonha de falar que o limite delas chegaram. Mas a gente conhece também, a gente percebe, né? Então, a gente senta para conversar e ver se é isso mesmo, se quer continuar, se tem alguma coisa. E aí, nessa conversa que a gente faz ali com um preparo psicológico mais voltado para isso, porque a gente tem esse conhecimento também. Então, elas acabam ali falando o real desejo e aí parece que elas tiram, assim, um caminhão das costas e às vezes a gente chora junto, né? Eu então, que sou chorona. Eu acho que agora você tocou num assunto bem importante, que é, às vezes, a mãe tá precisando que alguém fale, viu, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tu já deu o teu melhor, isso agora aí, já foi. Foi isso que a minha pediatra fez, a pediatra da minha filha fez naquele momento. Ela me deu, parece que ela me deu aquele aval do tipo, você tentou o suficiente, né? E não vai ser menos mãe por Isso, causa exatamente, disso, né? eu ama menos. É isso aí. E eu acho que é bem importante falar que, às vezes, esse apoio não precisa ser da pediatra, da consultora da amamentação. Pode ser de alguém dentro da família casa. te falar isso. Exatamente. E falar, não, é o seguinte, acho que agora... Tem uma coisa que a Jo sempre fala que eu acho bem legal, que é a amamentação, ela precisa ser prazerosa para a mãe e para o bebê. É isso. Não pode ser unilateral. Um fardo. A partir do momento que vira um fardo para a mãe, até que ponto isso vai ser sustentável, né? Então, e tem que respeitar a decisão. Tem que respeitar, com toda certeza. Das mulheres também, né? Tem mães que, de repente, não queiram, né? Que não foi teu caso, mas tem gente que, não, de repente, não quer. E traumas, gente, que a gente não consegue nem dimensionar, muitas vezes. A gente chega, por exemplo, já teve casos de pacientes que chegou, olha, meu bebê nasceu, eu não quero amamentar. Não quero compartilhar o motivo, mas eu não quero. O que eu posso fazer? E o nosso manejo é com relação ao desejo daquela família. Ninguém sabe o que essa pessoa passou, quais são os traumas, quais são os motivos pelos quais ela chegou àquele momento. Então, tudo depende. Agora, com relação à amamentação, se tem algo muito estabelecido na sociedade que tem que ser aleitamento materno exclusivo, livre demanda. E assim, gente, quem que tá lá, dia após dia, 24 horas, vivendo o que aquela família tá vivendo? Só a família, não sou eu, enquanto consultora, não é a Aira. A gente passa lá 1 hora, 2 horas, 3 horas do nosso dia com aquela família. De um dia de 24 horas. Então, assim, se é o que mais faz sentido o aleitamento misto para aquela família, vai ser o aleitamento misto. E tá tudo bem, é o que faz sentido para a saúde mental daquela família. O que vale a gente se expor tanto a algo que não tá dando certo, né? Porque, realmente, quando tá um peso, é porque algo não tá legal. A que ponto? A que custo? Que o custo chega? E esse é o problema, o custo mental, o baby blues, a depressão pós-parto. Então, assim, psicose puerperal. É raro, é difícil, mas tem casos de psicose puerperal. E a gente vê muito isso atrelado à amamentação. Muito. Tanto é que a gente faz encaminhamento para psicoterapia junto, para trabalhar. Então, nós, enquanto consultores de amamentação, a gente trabalha, mas não é só naquele foco ali, direcionado à consultoria de amamentação. Então, a gente, ainda bem que nós fazemos terapia também, porque a gente precisa estar bem para cuidar do próximo. E aí, a gente consegue direcionar, encaminhar, às vezes, para os outros profissionais. Mas, e geralmente, que buscam o atendimento de vocês são mulheres que já têm um neném ou não? A maioria tem esse cuidado pré?
Olha, o olho tremendo. De um tempinho pra cá, isso mudou muito. Mas ainda é na fase ali da apojadura, né? Na hora que tá pegando fogo e a gente chega pra apagar o incêndio. Apagar o incêndio. Que muitas vezes é tarde, né? Eu digo tarde no sentido de já machucou o peito, já está dificultoso, já está um processo que não está prazeroso, está dolorido, tá E aí difícil. a gente tem que trabalhar o psicológico junto, não é só o físico, porque para entender que aquilo ali vai melhorar, que é possível, que vai melhorar, que vai passar, naquele momento é muito difícil para ela que tá vivendo aquela dor, aquele negócio, será, meu Deus, parece que o dia nunca mais acaba e todo dia é a mesma coisa. Então, trabalhar isso também é muito intenso, assim, no sentido psicológico da mulher também. Então, é todo um preparo, não é só a consultoria, só olhar peito e bebê e pronto, não. Mas é muito, a gente vê uma diferença significativa no índice, inclusive, de lesão, de ganho de peso, de desenvolvimento, quando a gente é chamada na gestação. Porque os pais normalmente nos avisam quando a gente não é contratada como doula, né? E como consultora de amamentação. Olha, bebê nasceu, fulano nasceu. Vou pra casa tal dia. A gente vai atrás deles. Chegando em casa, a gente vai junto. Porque ali a gente consegue estabelecer a amamentação. Nessa primeira semana de vida é crucial. É crucial. Porque o bebê tá aprendendo a mamar. A mãe também tá aprendendo a amamentar. Então, os dois precisam desse processo de aprendizado que não é do dia pra noite. Então, às vezes, fazendo a colocação correta, no seio, fazendo todos os ajustes, os pais, principalmente as mães, entenderem que não vai apertar o seio, não vai jorrar leite, como todo mundo acha que é apertar o seio e jorrar leite no primeiro dia de vida da criança. Tudo isso faz uma diferença tão grande se a gente já tem esse conhecimento na gestação, porque daí chega na hora ali do puerpério, já fica naquela coisa, não, eu sei que isso é normal, tô com medo, mas eu sei que isso é normal, já conversei com as meninas, isso vai passar. O conhecimento. O conhecimento liberta. Mas é isso, é saber, né? Eu acho que a mamãe e o papai, bem preparados, o processo é muito mais fácil, né? Como vocês falaram, é saber do que está acontecendo, saber lidar. Eu vou passar por isso, como você falou. Tá assim, mas eu sei que é normal. Ok, né? E esse contato com vocês, acho que esse tipo de assistência também é muito importante, né, para esses papais, assim. E aí, a partir desse momento, então, que, como você falou, que vocês percebem uma grande diferença nessas famílias que já buscam vocês, né? E depois, as principais queixas, como é que é ali na prática? O bebê nasceu, o pessoal já entra em contato, né? Olha, vocês pedem para avisar na apojadura, quando, né, ficar depois de 5 dias, mais ou menos, né? No 4º ou 5º dia? Do terceiro ou quinto dia. Normalmente é na fase da apojadura. Acho que é o nosso maior índice de chamar quando não nos conhecem, né? Preciso de um consultor de amamentação, é na fase da apojadura. Normalmente é o manejo da apojadura, mas em outras problemáticas são dor, baixo ganho de peso, baixas eliminações, alguma coisa não tá certa, lesão, o seio, e se atrela muito a tudo pro laser, né? Eu tava mencionando antes, laser, mas o laser sozinho, ele não resolve tudo. A gente precisa atuar na causa da lesão e o laser como coadjuvante no tratamento. Então, os principais realmente é a apojadura e dor para amamentar, né? E a insegurança, né? Quando não faz esse acompanhamento antes, né? A insegurança do, será que eu tenho leite? Será que tá com fome? Porque daí não entende toda a fisiologia que é a amamentação. O início ali, igual a Jo falou, da questão do querer apertar aqui e ver sair leite. E às vezes não vai ver. Os 3 primeiros dias é fisiológico, que o bebê mame por mais tempo, né? Para que o corpo ele entenda essa mensagem e vai trocando as fases à medida que o bebê também está preparado para receber uma próxima fase do leite. Então, por isso, existe o colostro, que é leite, não é só uma sujeirinha, né? Igual a gente ouve, é só uma gotinha, é só um pouquinho. E, às vezes, é muito a insegurança que isso gera em não ter essas informações. Eu acho que é um dos maiores também. Será que tá passando fome? Daí vem alguém, esse leite aí é fraco, olha essa aguinha aí. É só uma sujeirinha, ó. Não dorme, não para de, né? Toda hora tá mamando. E uma coisa que a gente sempre fala, vai mamar toda hora mesmo, principalmente nos 3 primeiros dias. Sim. 1 hora, 1h30, porque é fisiológico. A gente tem um estômago pequenininho, né? De 5 a 7 ml para um leite de fácil digestão, que é o colostro. Então, vai encher ali, e é pouquinho,
fez a digestão, vai querer de novo. E assim é um processo que isso vai melhorar, né? Esse espaço entre uma mamada e outra, ele vai realmente melhorar. Mas nos primeiros dias é normal mamar por mais tempo. Mas a gente também tem os bebês preguiçosos, que daí esses precisam ser estimulados, né? Não, para conseguir manter ali, não fazer uma hipoglicemia. Legal. Eu acho que esse é o principal objetivo dessa série de conteúdos, né, Vanessa? É trazer conhecimento para as mamães, para o pessoal que está nos assistindo aqui. Nós não vamos dar fórmula mágica, a gente vai trazer acolhimento e informações que eu acredito ser fundamentais e necessárias para esse momento. E tem também chega um momento em que a gente acaba o período de ficar em casa ali com as crianças e volta a trabalhar. E aí o que fazer? Isso, muitas mulheres também procuram vocês nesse. Vou voltar a trabalhar. O que a gente faz? Aí, segue com leite? Muitas mães interrompem, porque aí, né, não tem como, mas pode seguir. Pode seguir. Amamentando. Pode seguir amamentando. Tem a consultoria, né, para o retorno ao trabalho. Daí a gente faz toda a orientação de como ordenhar, né, como iniciar o processo de ordenha. Não é só colocar uma maquininha ali e já querer ver às vezes 100 ml de cara, né? Não, é um processo, precisa de uma orientação realmente. A questão do armazenamento, como fazer, né, os protocolos que tem com relação ao armazenamento de leite. Então, a gente tem uma consultoria para isso e que é super válido, né? E tira um peso, assim, também, né? Daquele... A gente percebe muita insegurança, né? Com relação ao retorno de trabalho. Isso existe muito. E muda em relação também a uma criança e outra. Eu, na minha segunda filha, foi bem diferente, assim. Eu não sofri metade do que eu sofria, né? Sofrimento, entre aspas, assim. Mas aí toda aquela parte de dor, mas mesmo assim, eu contratei também consultora de amamentação para me auxiliar, porque eu pensei... Poxa, e se eu tiver que passar por tudo isso, né, de novo? Então, assim, acho que é importante, né? Por mais que você seja mamãe de segunda viagem, não de primeira, né? Já tem uma criança, mas muda muito, né, de uma criança para outra. Talvez o primeiro filho foi fácil amamentar, o segundo não vai ser. Sim. E vice-versa, né? A gente já foi consultora de filho de terceira viagem. Então, olha... Os 2 primeiros foram, né, maravilha. Tudo tranquilo. Então. Chega o terceiro para fazer a reviravolta, né? Fechar a fábrica. Às vezes é o segundo que faz isso. Ai, gente, mas nós poderíamos ficar aqui mais horas, né, a tarde toda conversando, porque realmente é um assunto que rende muito. Cada mãe com, né, a sua dor, o seu momento de alegria. Acho que todo mundo tem uma história para contar, né, também da amamentação, e acho que com muito mais intensidade. Para nós foi, pelo menos, né, Karine? Tá sendo, né? Foi, tá sendo, Queria agradecer muito vocês, meninas, por participarem com a gente aqui. Acho que foi muito legal esse bate-papo. Abriu a mente de muita gente, papais, para ajudarem, olharem com mais carinho, a família, a rede de apoio. Acho que isso é o essencial. Informação. Acho que é o que a gente aprendeu, né? A gente fala também que se tiver que investir em alguma coisa no enxoval, que seja informação. É lindo ter o quarto bonitinho, tudo muito bonitinho, mas às vezes se tiver que escolha pela informação de qualidade. Perfeito. Isso mesmo. E a gente agradece. Obrigada. A gente agradece pelo convite. Obrigada. Então, gente, esse foi mais um episódio, então, do nosso podcast Universo da Maternidade, e te esperamos para os próximos. No próximo, a gente vai falar também do papel do papai aí nessa parte da maternidade, que também é super importante. Nos vemos em breve.